Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Excel, uma nova planilha de Excel, planilha de não conformidades. O que é não conformidades? Problemas, ocorrências, pepino, seja lá como você queira chamar. É uma planilha bem especial para controlar não conformidades em uma empresa, por exemplo. Eu inseri algumas fórmulas bem interessantes do Excel, ela ficou praticamente automatizada. Tenho certeza que você vai gostar. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição para saber mais sobre essa planilha e bora para a tela. Como assim planilha de não conformidade? Puxando um pouco aqui na minha memória, a gente tinha muitas auditorias na empresa, quando eu trabalhei num banco. E era muito comum ter uma lista lá de problemas de não conformidades, um relatório. Aí a gente recebia esse relatório, tinha um prazo para entregar e eles controlavam isso de alguma forma lá, a auditoria. E o que essa planilha faz é o inverso, ela vai ajudar essa pessoa a controlar não conformidades, cobrar departamentos, cobrar pessoas. Isso é bem interessante, principalmente se essa pessoa cuida de muitos problemas, muitas ocorrências na empresa. A primeira guia dessa planilha é apenas uma ferramenta extra, nós temos a agenda. Essa agenda eu tenho colocado em algumas planilhas e é apenas um suporte para colocar compromissos, ter um destaque de algumas datas especiais. Eu posso aqui trocar o ano, por exemplo, 2021. Quando eu troco o ano, a planilha muda toda automaticamente, né, o calendário, e considera os anos bissextos. Isso é muito legal. Aqui no lado esquerdo eu posso registrar compromissos, e quando eu registro esses compromissos, eles serão destacados na tela. Nesse caso aqui não está destacando porque estão em 2020. Se eu mudar o ano aqui para 2020, olha o que vai acontecer. Esses compromissos se destacam na tela rapidamente em azul. E você pode incluir novos compromissos. Basta colocar a data e eles vão pipocar aqui na tela. A próxima guia é a mais importante da planilha, não conformidades. A guia de não conformidades é onde a gente vai registrar todos os problemas, as ocorrências de determinado setor, empresa, ou situações pessoais, seja lá como a pessoa quer utilizar essa planilha. Ela tem alguns recursos bem especiais, tenho certeza que você vai gostar. Aqui na coluna descrição, nós vamos registrar o problema, a não conformidade, obviamente. E aí nós temos 3 datas aqui muito importantes. Porque com o preenchimento dessas 3 datas, a planilha vai calcular um monte de coisa. Ela vai calcular o número de dias em atraso, que fica aqui na coluna dias em atraso, e ela também classifica automaticamente o status da não ocorrência. Como assim? Se ela está em atraso, em dia ou em andamento. A planilha faz tudo isso sozinho, apenas com o preenchimento das datas. Depois disso nós temos o nome do responsável e o departamento também. Eu tenho no momento 22 não conformidades, vou lançar mais uma, Ctrl D. Perceba que eu tenho uma fórmula aqui para calcular o número da linha, mas ele não calculou correto, mas basta dar o Ctrl C, Ctrl V, eu tenho aí a fórmula calculando a próxima linha e nós vamos lançar um problema aqui. Vamos supor que esse problema surgiu dia 5/3/2021 e tem um prazo para ser solucionado até 7/7/2021. Olha o que aconteceu. Nós temos o registro do problema, nós temos a data de término, quando o responsável tem que terminar esse problema. Mas, enquanto eu não entrego a data de retorno real, quando finalizou o problema de fato, a planilha fica contando aqui os dias em atraso e mostra o status em atraso. Olha que interessante. Agora, pode acontecer algumas situações. Pode ser que o responsável, vamos colocar aqui o responsável, utilizar a lista, o José, departamento marketing. Vamos supor que o responsável veio aqui e resolveu o problema no prazo, dia 7/7/2021. Olha o que aconteceu. 0 dias em atraso, porque ele entregou no prazo planejado, e o status mudou para concluído. Tudo isso automaticamente, apenas preenchendo datas. Agora vamos supor que o responsável, José, ele resolveu o problema, só que ele atrasou de fato. Ao invés de ele entregar o resultado, a resposta, dia 7/7, ele entregou em dia 10/outubro/2021. Então ele atrasou bastante. Olha o que aconteceu. A planilha vai mostrar que teve atraso de 95 dias, mas vai classificar como concluído, pois o problema foi concluído de fato. Bem interessante. E a outra situação é se o responsável não entregar nada. A planilha mantém a contagem dos dias em atrasos, classifica em atraso. Isso é muito legal.
Primeira pergunta que você pode fazer, Everton, como que você fez isso sem ter que apertar nada, sem classificar nada, sem usar lista? Utilizei função C e a função E aninhados, simplesmente isso. Quando eu clico aqui na coluna dias em atraso, olha a função aqui em cima, vou ampliar para você ver. Perceba que ela ficou um pouco grande, mas não tem mistério. Eu apenas condicionei as colunas para respeitar essas regras que eu quero. A outra fórmula importante é do status. Mesma coisa. Eu venho aqui no status, ele classifica sozinho de acordo com as datas. Quando eu venho aqui na parte de cima, eu tenho a função C hora aninhada, hora individual aqui na parte de cima, para condicionar todas essas questões também. Então, seja lá o que acontecer com o problema, se ele for resolvido no prazo, resolvido em atraso, ou se não for resolvido, a planilha vai analisar a quantidade de dias em atraso e vai classificar o status. Isso é bem legal, não é? Outra coisa interessante que vale a pena mencionar é a formatação condicional com escala de cor que eu apliquei aqui. A escala de cor nada mais é do que um degradê automático. Você define os limites, onde vai ser verde, onde vai ser vermelho. Por exemplo, venho aqui em uma dessas células, página inicial, formatação condicional, gerenciar regras, e olha a regra aqui, ó, que eu vou mostrar para você, editar. Então venho aqui, eu mostro o valor mais baixo vai ser verde, que quanto menor a quantidade de dias, melhor, não é isso? E valor mais alto vai ser vermelho. Então defina as cores do mínimo e no máximo, ele vai criar esse degradê automático. Então quanto maior a quantidade de dias em atraso, mais vermelho fica. Quanto menor a quantidade, quanto mais perto do zero, mais verde vai ficar. Isso é bem interessante também, a planilha fica toda automática. Outra coisa importante é que nós temos uma lista suspensa automática aqui. Como assim? Imagina que você tem uma lista de departamentos e quer incluir um novo departamento. Por exemplo, eu tenho aqui finanças, recursos humanos, compras, operações, mas eu não tenho TI ainda, eu quero acrescentar TI. Como eu faço isso? Eu venho aqui em configurações, listas, consigo ver todos os departamentos aqui na lista. E como é uma lista suspensa automática, eu vou adicionar aqui embaixo, ó, TI, que seria tecnologia da informação. Perceba que a tabela vai expandir automaticamente e como eu salvei isso lá no gerenciador de nomes, olha o que vai acontecer. Eu posso vir aqui em qualquer um dos lançamentos, abrir a minha lista e agora eu enxergo TI aqui no final da lista, tá vendo? Isso é muito interessante. A planilha também trabalha com a lista suspensa automática. Agora vamos supor que você tem 200, 300, 500 não conformidades ao longo de muitos anos e você precisa de bons recursos para filtrar isso, para analisar, para gerar relatórios, para mandar para o gestor, para imprimir, seja lá qual for a necessidade. Pensando nessa necessidade, nessa análise, eu apliquei segmentação de dados, que é uma ferramenta incrível do Excel, que te ajuda a fazer filtros, nada mais do que isso. Então eu tenho aqui o filtro do status, geralmente o status é bem importante para quem trabalha com não conformidade. Eu tenho os departamentos, eu tenho o responsável. E é muito simples isso aqui. Vamos supor que eu preciso fazer uma pressão em quem está atrasado, eu preciso mandar isso para os gestores. Então você vai vir aqui, clicar no botão atraso. Olha o que acontece. Rapidamente eu filtro aqui todas as não conformidades em atraso. Eu tenho o nome dos responsáveis, do departamento, as quantidades de dia em atraso e os status também, obviamente, já que eu escolhi essa categoria. Eu posso limpar e agora filtrar de outra forma. Por exemplo, eu quero saber as não conformidades de recursos humanos. Eu tenho apenas uma não conformidade do José, só que nesse caso está concluído, não tem nenhum problema com recursos humanos. Volto aqui, poderia também filtrar pelo nome dos responsáveis, apenas o Marcelo, por exemplo. Eu tenho duas não conformidades concluídas e uma em atraso, você pode filtrar do jeito que quiser, muito fácil utilizar a segmentação de dados. Uma coisa interessante é que você não consegue mover a segmentação de dados, porque eu bloqueei ela aqui na tela. Para fazer isso, eu clico com o botão direito na segmentação de dados, tamanho e propriedades, eu venho aqui nesta opção, posição e layout, e habilito este campo aqui. Se eu quiser que as caixas de segmentação fiquem soltas novamente, basta desabilitar isso aqui, é muito simples. É legal porque impede com que a pessoa esbarre na caixa de segmentação, mude de tamanho, mude de posição e pode até estragar um projeto de repente, por isso elas ficam bloqueadinhas aqui. Uma última funcionalidade importante na planilha é que ela não permite que a data de retorno real seja inferior à data de início, obviamente. Para isso eu criei uma validação de dados. Então vamos supor, você tem um problema dia 5/3,
está previsto para terminar 7/7, e aí por um equívoco você digitou uma data anterior ao início. Por exemplo, 3/3/2021. Olha o que acontece, a planilha vai barrar essa condição, pois não faz sentido você lançar uma data inferior ao início, não tem nenhum cabimento. Agora, uma data inferior ao retorno previsto pode acontecer, porque o responsável pode entregar antes, então isso pode acontecer e a planilha vai permitir nesse caso. Depois disso, nós temos aqui uma guia de relatórios que está totalmente vazia. Pode ser que eu traga relatórios específicos em breve, mas eu quis deixar em branco para que a pessoa possa criar relatórios do jeito que quiser. Outros tipos de relatório, com tabela dinâmica, fazer gráficos, seja lá o que for. Com certeza eu vou atualizar futuramente essa planilha e pode ser que eu traga algum tipo de relatório aqui. Depois disso nós temos configurações, é onde a gente tem o suporte dos anos bissextos, por exemplo, e também o suporte de listas, e depois disso vem a guia sobre, onde você encontra o manual, o vídeo de treinamento da planilha, artigo, um manual objetivo e dados de contato para tirar dúvidas e esclarecer qualquer ponto sobre a planilha. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se quiser saber mais sobre essa planilha, dá uma olhadinha no primeiro link da descrição. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.